Olá, hoje nós vamos falar sobre o teste de Mann-Whitney. A minha equipe é formada pela Ana Beatriz, por mim, Aline Cunha, pelo Danilo Barbosa, pelo João de Deus e a Yasmin Carvalho. As responsáveis pela apresentação serão eu, Aline Cunha, e a Ana Beatriz. Nós vamos falar um pouco do que é o teste, o objetivo dele e como funciona a estatística não paramétrica para este teste. Bom, o teste de Mann-Whitney ele é o equivalente não paramétrico do teste T não pareado. Eles são menos sensíveis aos erros de medida e rápidos para pequenas amostras. Os seus dados eles não precisam estar normalmente distribuídos, e eles são baseados em postos de observações e não esses valores, como no caso dos paramétricos. A única necessidade é que seus valores sejam ordenáveis. Objetivo: determinar se as medianas da população de dois grupos são diferentes. Calcular um intervalo de valores que provavelmente inclui a diferença entre as medianas da população. Esse teste ele faz uma comparação de dois grupos independentes para verificar se pertencem ou não à mesma população, verificando se os valores de um grupo são superiores a de outro grupo. Aqui tem um exemplo para mostrar como se realiza o teste. A eficiência da publicidade de dois produtos concorrentes, marca X e marca Y, foi comparada. Com isso, uma pesquisa de mercado realizada em um centro comercial local ofereceu a cada participante uma xícara de café, sem que o participante soubesse qual das duas marcas estava provando, e depois de degustar, cada participante deu uma nota. O primeiro passo é a formulação das hipóteses, então H0. As medidas dos valores da avaliação dos dois produtos é igual e a publicidade de ambos os produtos é equivalentemente boa. H1. As medidas dos valores da avaliação são diferentes em cada grupo e um dos grupos possui uma publicidade melhor que a do outro. O segundo passo é ordenar as notas e definir os postos. Aqui, os valores misturados dos dois postos são ordenados em ordem crescente, sempre indicando a que grupo pertence cada valor. Esse posto ele é uma ordenação dos valores, então deveria ser nota 1, posto 1, nota 2, posto 2, nota 3, posto 3, nota 4, posto 4. O que acontece é que em notas iguais é tirada uma média do posto que elas deveriam ser. Então, nessas duas primeiras notas, que deveria ser posto 1, posto 2, você vai somar, sendo 1 mais 2 igual a 3, dividido pela quantidade que é repetida, dividido por 2, no caso. E aí fica 1,5 para cada posto. Assim como acontece com a nota 5, que está repetida, e os postos deveriam ser 5 e 6. Então, no caso, se soma 5 mais 6, que dá 11, dividido por 2, dá 5,5. Fica 5,5 em cada posto. Os postos devem ser cuidadosamente atribuídos, pois os testes serão baseados nesses valores. Passo 3 é calcular R1 e R2, sendo R1 soma dos postos do grupo 1 e R2 a soma dos postos do grupo 2. Depois de calculados os postos, ali no passo 2, você vai dividir nas marcas de novo e somar os valores dos postos de cada marca. Então, R1 ficou igual a 23, que é da marca X, e R2 ficou igual a 55, que é da marca Y. Passo 4 é calcular a estatística de Mann-Whitney. Então, essa é a fórmula, U igual a N1 vezes N2, mais N1 vezes N1 mais 1, sobre 2 menos R1. Então, N é o número de observações, no caso, o número de participantes que deram as notas, tanto para as duas marcas é 6. Então, 6 vezes 6 dá 36, mais 6 vezes 7, 42, dividido por 2, que dá 21, menos 23. O U deu igual a 34. No outro, usando R2, o valor de R2 é 55, U deu igual a 2. Pegamos o menor valor de U, que é igual a 2, e partimos para o procedimento de encontrar os valores de U na tabela. Na linha vertical, nós temos o número de casos do grupo 1 e na linha horizontal o número de casos do grupo 2. Ambos são 6. E encontramos aí o valor 2. E chegamos na tomada de decisão.
Bom, os valores calculados para U são menores ou igual aos valores encontrados na tabela. Para um alfa igual a 1%, que foi o nosso exemplo, o U da tabela é igual a 2. E para um alfa igual a 5%, o U da tabela é igual a 5. Nesse caso, rejeita-se a hipótese nula de igualdade entre as medidas. E chegamos agora ao procedimento assintótico, que ele é usado quando ambos os grupos têm mais de 10 observações e a estatística desse teste é aproximada por uma tabela Z. Primeiro, nós calculamos os U's, do primeiro e do segundo grupo. Determinamos o menor U e passamos para calcular o Z. O Z é calculado tendo o menor valor de U menos a multiplicação dos números de casos sobre 2. Tudo isso sobre a raiz quadrada da multiplicação do número de casos vezes a somatória do número de casos mais 1 sobre 12. Tendo o valor de Z calculado, nós comparamos com o valor de Z tabelado e escolhemos o nível de significância desejado. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção.